como que ele funciona para ajudar no aprendizado dessa maneira bem simples, mas muito importante que eu estou falando? Através do que os neurologistas, neuropsicólogos é, e pessoas que estudam especificamente essa área chamam de recompensas primárias e recompensas secundárias. Psicólogos, no geral, não usam tanto esses termos técnicos, é mais um termo dentro da neurologia, mas eu já explico alguns equivalentes dentro da psicologia. Mas o que seriam recompensas primárias, de um jeito bem fácil? São coisas que estão diretamente ligadas à nossa sobrevivência, como comida, como ele deixou ali, né, a reportagem colocou muito bem. E recompensas secundárias são coisas que estão indiretamente ligadas com a questão da nossa sobrevivência e que muitas vezes passam por um processo de aprendizado para a gente entender que aquilo tem a ver com a nossa sobrevivência. E o exemplo ali é muito bom, como o dinheiro. Eu acho que é um dos melhores exemplos possíveis. Então, comida. Você tem instintos naturais para conseguir compreender que comida é uma coisa importante. Você sente fome. Você, digamos assim, é quase que como se você fosse atraído pela comida quando você está sentindo fome. Você vê a comida, você sente o cheiro da comida. Cara, é uma atração incrível, né? Agora, uma recompensa secundária, por exemplo, o dinheiro, que é um ótimo exemplo, como eu falei. Você não nasce com o instinto de saber que dinheiro é uma coisa importante. Você tem que passar por um processo de aprendizado ao longo da vida para entender que dinheiro tem a ver com a manutenção da sobrevivência, na maior parte, não em todas, mas na maior parte, atualmente, das culturas, das sociedades humanas modernas. Ok? E como que isso aqui pode ser explicado de um ponto de vista psicológico? Aqui eu vou entrar no behaviorismo, análise do comportamento, e até eu vou por uma coisa meio pré-behaviorista, uma coisa que é bem fundamental para a análise do comportamento, mas que é um pouco anterior até, e tem a ver com a ideia de pareamento, com a ideia de associação. E a pessoa assim que é conhecida por isso foi o Ivan Pavlov, ok? Russo, pelo nome, vocês conseguem imaginar, mas ele era um fisiologista, ou seja, ele estudava fisiologia, como expliquei agora há pouco, funcionamento da nossa biologia, do nosso corpo, né? Assim, é como as coisas funcionam ali. E o que ele definiu muito bem? Essa questão do que acabou sendo chamado até hoje em dia e é utilizado dentro da análise do comportamento e outras abordagens mais modernas da psicologia, de pareamento ou de associação. O que eles estão chamando, que os neurologistas chamam de recompensas primárias, ele vai dizer que é um estímulo. Como é que é? Puxa, me fugiu agora. É incondicionado? Nossa, eu vou ter que dar aquela coladinha. É o estímulo, como se fosse um estímulo natural, primitivo. Vamos lá, vamos lá. Estímulo Pavlov. Eu devia ter dado uma retomada nisso aqui, né? O condicionamento clássico. É o estímulo. Puxa vida, eu quero não errar com vocês, pessoal. É... Eu tô na cabeça que é incondicionado. Ah, puxa vida. Estímulo incondicionado. Tô correto mesmo. Ok, não falei besteira, não falei besteira. Falei, incondicionado mesmo? Não, é incondicionado. Então, é o estímulo incondicionado, ou seja, você não precisa passar por um condicionamento, ok? Então, o que o Pavlov fez, né? Você tem um estímulo incondicionado, que é essa coisa como, por exemplo, comida, e no caso, o experimento mais famoso dele foi justamente utilizando comida. Ele tinha vários cães no laboratório dele, e ele teve uma utilização de comida, né, de apresentar, de dar comida para os cachorros. Então ele percebeu fisiologicamente que o cachorro tem uma resposta natural, que é começar a salivar. Okay? Então ele saliva quando ele vê a comida, ele está com fome. E aí ele começou a usar um estímulo neutro, tá certo? O estímulo neutro que ele estava usando era um estímulo sonoro, ou seja, ele tocava uma sinetinha que fazia um som. E ele começou, e essa sineta não queria dizer nada para os cachorros, era um estímulo neutro, whatever, né, vamos dizer assim. E ele tocava essa sineta justamente na hora que ele dava comida. Com o passar do tempo e várias vezes que os cachorros foram expostos ao estímulo
neutro e o incondicionado, ou seja, o sininho na hora da comida, os cachorros naturalmente começaram a parear, a serem condicionados, né, a associar o sininho, o som do sino, com a presença de comida. Né? Então aquilo que era um estímulo neutro passou a ser um estímulo condicionado, ok? Ele começou a ser pareado com a comida. Eles sabiam que o som do sino quer dizer presença de comida, que é uma recompensa primária. Ou seja, dá mais ou menos para a gente dizer, eu acho que dá com 99,9% assim, de igualdade para dizer assim que o estímulo condicionado, o estímulo neutro que virou condicionado agora, é a recompensa secundária. Se a gente aprende e associa dinheiro com, por exemplo, aquisição de comida, o dinheiro, que era um estímulo neutro, vira um estímulo condicionado, ok? Então, uma recompensa secundária, beleza? Então, é assim que esse corpo estriado ventral ele acaba conseguindo fazer esse processo de aprendizado. Ele contribui muito dessa forma com o nosso processo de aprendizado.